Boa noite, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, mais um dia na presença do Pai, 17 de julho de 2024, 20 horas e 36 minutos exatamente. E mais um dia vencido, mais um dia meditando, pensando que nós temos uma caminhada rumo à pátria celestial, né? Muita coisa aí acontecendo, como todo dia é, né? Mas as coisas estão agora se apertando mais, as coisas estão agora tendo um rumo mais certeiro daquilo que realmente parece que é. Nós estamos vendo aí, né? Nós estamos presenciando o surgimento, Shalom Viviane, o surgimento definitivo da plataforma da regência final, né? Nós estamos vendo, quem diria que, né, que nós íamos ver isso acontecer. Eu não fico espantada, mas eu fico assim, graças a Deus, Viviane, Shalom, minha irmã, graças a Deus, estou bem melhor mesmo. Deixa eu trazer para cá. Só a minha garganta ainda, por causa do refluxo, ou deixa eu tirar aqui que eu acho que tá ruim, né? Esqueci. Por causa do refluxo, então ainda a minha garganta tá queimada. Mas graças a Deus já tô bem. Hoje já consegui fazer minhas atividades normais, consegui limpar minha casa, consegui dar um jeito nas coisas, consegui desenvolver meu trabalho aqui para trazer para vocês. Ontem ainda estava bem fraca, mas hoje, graças a Deus. Mas voltando ao assunto, né? Nós estamos vendo, irmãos, nós somos bem-aventurados de ver o que nós estamos vendo, o cumprimento da palavra de Deus. E eu fico assim perplexa de ver, não sei vocês, mas eu tava vendo, eu entrei nos canais ali no Telegram, que eu faço parte, e eu postei para vocês, repostei para vocês verem, e a gente tá vendo que a coisa tá acontecendo diante dos nossos olhos. E a gente está vendo como é que vai ser a operação do engano. Boa noite, Elis. Como será a operação do engano? Eles vão enganar de uma forma tremenda, rapidamente vão enganar. Aliás, já estão enganando. Já estão enganando. Amém, Simone. Graças a Deus. Graças a Deus, estou bem melhor. E eu agradeço as orações de todos, tá? Agradeço as orações de todos. Shalom, Andréia. Mas nós estamos vendo aí, gente, a plataforma do evento, o evento final já tomando a sua direção. E o que mais me choca são pastores dizendo que isso vem do Senhor. De uma certa forma vem do Senhor, porque ele escreveu, né? Mas eles dizem na situação seguinte, da gente se dobrar, né? Da gente se dobrar. E interessante que eu não sei se vocês viram que eu coloquei lá no meu feed sobre o vice que foi escolhido para ser do trombeta, Paz Vânia. Eu não sei se vocês viram o vice do trombeta, o nome real dele. Depois vocês olhem lá no meu feed, depois, para vocês verem o nome real dele, o que significa. Ele não tem esse nome, né? Vance, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, nesse outro celular meu aqui, que eu consigo entrar no Instagram. Deixa eu abrir aqui. É interessante ver o nome dele.
Deixa eu ver se eu consigo aqui achar. Aqui. Olha isso, gente, olha isso. Ele se chama Donald, significa governante do mundo. Olha isso. Estranho o vice de trombeta, né? Mudar seu nome. Passar a se chamar J. David Vice, quando seu nome de nascimento é J. Donald Bowman, que significa o arqueiro que governa o mundo. Vocês entenderam? O arqueiro que governa o mundo. Esse é o nome do vice do Donald Trombeta. Presta atenção. Vou ler de novo para vocês entenderem. Donald significa governante do mundo. Presta atenção. Aí o Jason colocou aqui, estranho o vice de Trump mudar seu nome para se chamar J. David Vice. O Vice, né? Quando seu nome de nascimento é J. Donald Bowman. Boa noite, Maris. Que significa o arqueiro que governa o mundo. Olha isso aqui que interessante. Dá uma olhada aqui. Ele chama James Donald Bowman. Além disso, James Bowman, que é o nome dele, forma um JB. JB é o nome de quem no Brasil? Alguém pode colocar aí para mim? JB é o nome de quem no Brasil? Tá entendendo? Presta atenção, gente, vou ficar alerta. São detalhezinhos que formam a informação, entenderam? Presta atenção. Esse vice dele chama-se James Donald Bowman, ou Bowman, sei lá, né? Mas as iniciais, JB, exatamente. O mito brasileiro. O mito brasileiro. Vocês estão vendo a ligação que a coisa acontece? Vocês estão vendo como que o negócio tá? Ele está assim, ó. Tá tudo engatado. Uma situação tá engatada na outra. Então, esse vice desse trombeta, ele nada mais, nada menos é que um dos donos de onde se faz aqueles negocinhos que põe no braço para mudar o DNA das pessoas. Tá entendendo? Ele é um dos donos das empresas que, exatamente, nada é coincidência, que faz aquele negocinho para pôr no braço, que estão louquinhos para pegar a gente, né? Estão louquinhos para pegar a gente. Irmãos, prestem atenção, fiquem antenados, porque a coisa vai andar depressa. A gente vem falando, a gente vem se preparando, e às vezes, eu mesma, às vezes eu falo assim, meu Deus, eu tô avisando tanto, mas as coisas parecem que não acontecem, né? E vocês viram que outro dia nós conversamos, né, que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, como foi, né? Nos fechar em casa de um dia para o outro, sem avisar nada, né? As coisas também, olha só, o teatro, né? O teatro de sábado, ninguém sabia, ninguém esperava o teatro de sábado. De repente aconteceu e olha quanta informação veio através do teatro de sábado. E hoje eu escutando um rabino venezuelano, tá? Eu escutando um rabino venezuelano, que eu escuto ele. Ele é um homem, senhor de idade já, e ele estava pedindo oração para que o povo ore pela libertação das Américas, ou da América do Sul. Boa noite, Vanilda. E ele estava pedindo oração porque ele disse que a potestade maligna sobre a Venezuela e sobre a América do Sul é violentíssima. E ele falando o seguinte, sobre esse acontecimento, ele falou, parece que não, mas
o que aconteceu sábado não matou ninguém, não teve morte, mas para o mundo é como se tivesse sido uma morte. E o povo só com um negocinho que raspou na orelha, né? Se é que raspou, né? Se é que raspou alguma coisa, porque eu acredito, sei lá, né? Vamos aguardar, né? O povo já está venerando esses homens. O povo já está de 4. Vamos colocar bem o português correto. Gente, o mundo gospel tá de 4 para o trombeta. E o que me chama atenção, o trombeta, né? Trombeta. Trombeta, nada mais que a trombeta vai soar, entendeu? Irmãos, nós estamos aí, ó, vendo a coisa pegando fogo. Exatamente, a cegueira do povo tá uma coisa tenebrosa. A cegueira do povo está tremenda. Então, e o que me choca são os grandes líderes, né? E o povo batendo palma. E vou dizer para vocês, o que os grandes pastores disserem, o povo vai fazer. Por isso Jesus disse que, se possível, enganaria até os escolhidos. Meu irmão, fica antenado. Coloca o teu piscinê. Coloca o teu olhar de águia atento para o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo não é de brincar. É coisa séria. O que está acontecendo é coisa séria. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos abrir a plataforma que vai ser a plataforma final. O que vai ser a plataforma final, nós estamos vendo já diante dos nossos olhos. Apertem os cintos, como diz aquele filme, né? Apertem os cintos, o piloto sumiu. O piloto desse mundo aqui. Exatamente. Abraço, Aline. Depois, Vanilda, você escuta a live do começo para você ouvir o que eu falei no começo. Entendeu? E aquele que teve o atentado, o que eu acho? É como os daqui do Brasil, né? É como um pastor que eu assisto aqui no Brasil, assisto as notícias que ele dá, é mandado, usado pela programação para enganar o povo, vai enganar os escolhidos. Se possível for, enganará até os escolhidos. Se possível for, vai enganar os escolhidos. Então, cuidado. Nem tudo que dizem que é revelação de Deus vem de Deus, tá? Nem tudo que estão dizendo aí que é revelação de Deus vem do Senhor, não. Presta bastante atenção. A revelação de Deus, meu irmão, nesse momento, é para nós nos arrependermos e santificar as nossas vidas, porque o homem do pecado já está aí. O homem do pecado já está aí. Olha, observe uma coisa. O que Jesus diz nas cartas para as igrejas? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Não é isso que Jesus falou? Jesus disse tudo o que vai acontecer agora, ele já deixou escrito. Ele já deixou escrito. Agora, por que precisa um homem vir e falar detalhes, como os Simpsons falaram? Como os Simpsons mostraram muita coisa, aí ele vem descrevendo exatamente, e tem um monte de gente publicando, né? E ovacionando e falando a favor. Por quê? Porque tem que passar a impressão que vem da parte do Senhor, entendeu? A impressão que tem que dar é que vem da parte do Senhor. Eu vou dizer para vocês uma coisa, prestem atenção. O profeta de Deus hoje, o profeta mandado pelo Senhor hoje, ele está levando o povo ao arrependimento, ele está levando o povo à consagração das suas vidas, a se preparar para o que está por vir e ligar o radar.
Esses são os profetas do Senhor. Eu não tenho medo de falar isso, não tenho medo de falar. Esses profetas aí, tá? Eles são, na verdade, eles estão fazendo um teatro junto para enganar os incautos. Tá entendendo? Tem um canal no como é que chama? Eu não lembro agora o nome do canal, como é que é o nome do céu? No Telegram, de alguém muito inteligente, que tá se ligando com as coisas. E ele disse o seguinte, eu entrei lá, só que não dá para printar as coisas dele, nem copiar nada, não dá para trazer para cá. E ele disse o seguinte, ele colocou a foto de vários pastores daqui, e ele colocou exatamente o que eu tô falando para vocês. Cuidado, eles estão pregando uma parte da verdade, mas eles estão apoiando a mentira. Vocês estão entendendo a mentira qual que é que eu tô falando? A mentira é a situação que está acontecendo, é o mito, tá? Irmãos, prestem atenção. Não existe solução para o mundo. A solução para o mundo é Jesus Cristo. Pastores e pastoras que apontam homens para a solução do mundo, eles fazem parte do sistema. Presta atenção no que eu estou te falando. Pastores e pastoras, né, que apontam a solução para este mundo, homens como solução para este mundo, que são homens de Deus que estão vindo por mentira do diabo. Eu não tenho medo de dizer mentira de Satanás. Não. O tempo do reino de Jesus Cristo chegou. E nós estamos em transição entre o reinado desse mundo, que já terminou, já expirou, mas eles estão nos últimos jogos para que esse mundo não saia da mão deles. Eles estão jogando, entenderam? Eles estão jogando, eles vão fazer o que eles puderem para o mundo não sair da mão deles e não passar para a mão de quem é de direito, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então essa é a luta deles, e eles vão usar, o povo de Deus vão usar os que se dizem pastores e pastoras para dizer para você que não, que Deus falou que aquele homem, né, o trombeta, o mito, o JB, é tudo de Deus e é para entrar no que eles mandarem, é para fazer. É aonde vai entrar o engano. É aonde vai entrar o erro. É aonde vai entrar a marca. Presta atenção no que eu vou te dizer. Esse vice-presidente colocado pelo trombeta, ele é um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos. Ele tem nas mãos dele, presta atenção, uma das maiores indústrias de farmaqueia, que fabricam aqueles negocinhos que colocam no braço e que mudam o seu DNA. E, presta atenção, tem mais coisa. O Mosca, né, o Elon Musk, é detentor de uma das maiores fabricantes de chips neurais do mundo. Entendeu? Chips neurais do mundo. Não fica longe, o genro do trombeta também tem uma das maiores indústrias de chip do mundo. Entendeu? Entendeu a plataforma? Tá entendendo? A plataforma tá pronta. A plataforma tá pronta. A plataforma final, ela está se fechando agora. Entendeu? A plataforma final está se fechando agora. E nós aqui no Brasil, como é que vamos ficar? Nós aqui no Brasil, o povo está sendo pego assim. O trombeta ganhando, o Brasil está livre. O trombeta governando, o mito sobe e o que está aí desce. E eu escutei uma conversa, prestem atenção, eu escutei uma conversa que o trombeta prometeu passar uma coisa aqui no pescoço
de todos os seus opositores no mundo todo. Entendendo? Irmãos, a queda da Bastilha vai voltar, só que ela não vai voltar lá na Europa, na França. Ela vai voltar para o mundo inteiro, porque Satanás, para se fazer passar por verdadeiro, para se fazer passar por Messias, ele tem que extirpar a esquerda. Tá entendendo como é que é? Ele tem que extirpar a esquerda. Ele extirpando a esquerda, os que se dizem filhos de Deus, que um dia deixaram o mundo por amor a Cristo, mas que acreditam nos falsos pastores e pastoras, vão cair de joelhos, achando que está certo. E vou te dizer, vão dar a mão e o braço, e a mãozinha e a testa para colocar os chips neurais. Pode quem quiser falar que não é chip, mas eu creio que seja. Eu creio que seja, sim. É um fator, porque é o seguinte, meu irmão. Nós somos selados pelo Espírito Santo. O povo de Deus é selado pelo Espírito Santo. Nós e Deus sabemos, e o diabo sabe quem nós somos. Mas o diabo não tem como selar o povo dele se não for uma marca física. Tá entendendo? O diabo não tem como selar o povo dele se não for uma marca física. Esse celular não é o mundo espiritual do diabo? É aqui o mundo espiritual dele. Para saber o que você vive, para saber o que você faz, para saber até o que você come. Ele não tem acesso a todo mundo ao mesmo tempo como Deus tem. Não, ele não é onisciente, ele não é onipresente e ele não é onipotente. Ele age de acordo com o seu território. Mas ele não abrange o mundo inteiro, mas através desse trocinho aqui, entendeu? Ele age. Através desse trocinho aqui, ó, ele age. Agora, cai na conversa quem quer. Tá entendendo? Porque tem um monte de pastores que eu sei, que eu já vi, já ouvi, que eles dizem que não, que essa marca ela é uma marca que é o trabalho na mão e o pensamento. Não, meu irmão, não é. Para Deus, ela é invisível. Não precisa ser visível para os homens. Mas para Satanás, ele precisa ver a marca, porque senão ele não vai saber quem é o dele. Tá entendendo? Presta atenção. Ele não vai saber. E nós temos que imaginar, não. Nós temos que ter em mente o seguinte, que vai haver muita gente, presta atenção, muita gente que não é crente, entendeu? Vanilda, sai e entra de novo, minha irmã. Às vezes é isso. Sai e entra outra vez. Muita gente que não é crente, presta atenção. Muita gente que não é crente, mas que não vai receber a marca, não vai aceitar isso. E como é que Satanás vai identificar? Ele não tem como identificar. Não tem. Então ele precisa colocar um rastreio no povo. Entendeu? Ele precisa colocar o rastreio. O rastreio começou com aquele trocinho que injetaram no braço. Mas ele ainda não terminou, não deu a conclusão. A conclusão vai ser dada a partir do aparecimento desse homem. A partir da posse de trombeta. Entenderam? Essa finalização de tudo que nós vimos até agora, ela vai ser dada a partir da posse do trombeta. Eu posso estar errada, irmãos. Eu posso estar errada na minha visão. Digo para vocês, eu não estou batendo martelo aqui, não. Eu estou passando para vocês aquilo que eu vejo, aquilo que eu tenho estudado, aquilo que eu tenho pesquisado, que eu tenho lido, que eu tenho observado. É a lei da observação. Eu estou passando para vocês aquilo que eu observo. Então eu posso sim, eu não posso, eu não sei se eu estou correta, não posso afirmar para você, mas o cenário me diz é esse. O cenário me diz, veja bem, como que as coisas, né? Tudo estava indo para o lado do genro, né? Todo mundo é o genro, é o genro, é o genro.
atual situação, quem sabe pode até mudar lá na frente, não sei, mas a plataforma é deles, a plataforma é deles, daquele que vai reger o mundo. Aí você fala, né? A palavra de Deus diz que o dragão vai dar poder à besta. Pois é, o dragão, nós não podemos deixar de ver que o dragão é a segunda maior economia do mundo, né? Se já não é a primeira. Mas a besta não é o dragão, entenderam? A besta não é o dragão. A besta é a besta que subiu da terra. Ela vai se juntar com o dragão. Eu tô falando dragão de nação, tá? Não tô falando... A gente sabe que o dragão é para o Senhor, Joelma. É a antiga serpente. E a antiga serpente tá lá também, né? Mas eles vão se juntar. O dragão, a besta da terra e a besta do mar, que é a besta religiosa. Entendeu? A besta da terra, ela detém o poder econômico, ela detém o poder político e ela detém o poder militar. E a besta do mar detém o poder religioso, que é o maior deles. Entenderam? Então vamos nos preparar, porque as coisas estão acontecendo aos nossos olhos. E vou dizer para vocês, daqui para o final do ano o negócio vai explodir. O negócio vai andar mais depressa ainda do que já andou até agora. Entenderam? Não se esqueçam que o quinto selo está se abrindo por esse mês, o mês que vem. O quinto selo está aí se abrindo. É a perseguição aos crentes. Irmãos, não se engane. Será que pode sofrer outro atentado? Pode ser, pode ser. Mas mesmo que não sofra, ele já está ovacionado. Irmã Ruth, esse que está congelado. E esse que está congelado, o que é esse que está congelado? Irmã Ruth, e esse que está congelado. Quem que está congelado? Não é o Papa, né? É que você está falando do Papa do Dom, como que é? O João, como que é? É João Paulo, né? Ai, não lembro mais o nome dele. João Paulo. Aquele ali pode ser, esse mesmo que você tá falando, pode ser, porque pode acontecer sim. Agora tem uma coisa que tá para acontecer, a qualquer momento vai acontecer. Vocês viram como é que diz, na Inglaterra, a desfile do pessoal da capa preta, vocês viram? Irmãos, a Inglaterra, a Europa está muçulmana outra vez. Eles estão lá dentro porque eles vão destruir aquilo ali, viu, Anilda? Eles vão destruir toda a cidade das Sete Colinas, vai ser inteirinha colocada para baixo. Ela tá para acontecer. Agora, quanto ao que tá lá, né, que tem um monte de câmera em cima dele, tem, como é que diz, ele é vigiado noite e dia. Pode ser que aconteça. Tudo agora está na mesa. Nós estamos vendo, nós já temos os dados. Agora é esperar para ver o que vai acontecer. O que vai rolar. Nós já temos a finalização da plataforma, né? Do homem que vai reger o mundo. Não importa se ele é judeu ou não. Isso não tem importância. Presta atenção. O próprio judeu cabalista, ele fala que Ciro foi um Messias e que o trombeta também pode ser o Messias, tanto que tem a moeda, né, incrustado, o Ciro atrás e o trombeta na frente. Nós estamos, irmãos, o que você precisa é entender o seguinte: qual é o cenário? Quais são as peças do tabuleiro? O que é que está montado? Nós sabemos que tem a besta do mar, que é a cidade das Sete Colinas, e aquele que está lá em cima, que é o Chiquinho, por enquanto, né? Não sabemos se é outro. Quem subir lá é ele, é a besta do mar. Nós temos a besta da terra, que a plataforma dela está montadinha, tá? E nós temos o dragão, e o dragão hoje parece que sofreu um AVC aí, né? Parece, pelo menos a que eu ouvi aí, parece que sofreu um AVC. E por que o dragão não entrou ainda, né, naquela ilha lá do lado dele?
Porque eu acredito, né, que existe muito crente de joelho dobrado para segurar o dragão, entendeu? A Bíblia fala de vários anticristos, e o chefão talvez esses são os pequenos. Pode ser, pode ser. Agora, esse vice o vice dele que entrou na jogada, é bom ficar de olho nele. Depois vocês escutam o início da live que eu falo sobre ele, e também no meu feed tem lá que eu tô falando sobre ele, tá? Eu tô falando não, eu trouxe, como é que diz, informação do Jason Rosa, entendendo? Sobre o vice. É muito interessante, muito interessante. Então, prestem atenção, nós estamos para tudo acontecer. O que nós temos que fazer? Estar preparados. Preparado como? Não cair no erro, não cair no engano, porque a maioria do povo vai cair no engano. A maioria do povo vai cair no engano. E vai ser um engano de olha, que como Jesus disse, se possível for, enganará até os escolhidos. Você não pode cair no engano. Fica alerta. Todo pastor e pastora que vier falando sobre porque é de Deus, porque é isso, meu irmão, desconsidera. Desconsidera. Profeta de Deus, pastores de Deus não estão pregando política nesse momento. Pastores de Deus estão te alertando que Jesus está voltando e você precisa se arrepender dos seus pecados. Pastores de Deus nesse momento estão te alertando que a tua vida não é mais aqui. Nós somos cidadãos dos céus. E nós temos um compromisso de estarmos reunidos ao som da última trombeta. Não é a 7ª trombeta, é da última trombeta. O som dessa última trombeta é a reunião dos crentes da igreja com Cristo nos ares. Presta atenção. A 7ª trombeta vai tocar. Entendeu? Exatamente. É ficar de boca fechada e aguardar e observar. Anotem essas observações que eu fiz para vocês lembrarem, porque quando a gente não estiver mais aqui, tá? Porque eu acredito que em pouco tempo, hoje tá, né? Porque o pessoal tá fazendo uns memes aí, né? Do post, e os memes estão mexendo com com o pessoal lá em cima, né? Lá com a terra lá o Palácio Central do Brasil. Então diz que podem ser que vão bloquear as internets por meio de como é que chama? Medida provisória, tá bom? Parece que vão bloquear a internet por meio de medida provisória, porque estão bravos com os memes que fizeram sobre as taxas, né, inseridas aí nas coisas, entenderam? Então, cuidado, meus irmãos, cuidado, anotem isso que eu tô falando para vocês, não deixa de anotar, entendeu? Cuidado com o engano, cuidado com homens que são lobos, mas estão vestidinhos de ovelha, querendo levar você para a desgraça. Não deixa, não deixa. Mas vamos lá. Hoje eu vou continuar do livro de Daniel, e tá muito interessante aqui. Muito interessante o que nós vamos ler. Faz parte do nosso momento agora, para nós entendermos o nosso plano de salvação. Presta bastante atenção. Eu vou ler somente um versículo, tá em Daniel 9:24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos. Gente, quanta informação num versículo só. Você já parou para pensar? Quanta informação num versículo só. Olha isso, eu vou ler de novo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Primeiro, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna,
o que esses homens não vão trazer. E o que os pastores estão pregando é que Deus colocou estes homens que estão aí para trazer justiça ao mundo. É mentira do diabo. O único agora que vai trazer justiça ao mundo é Jesus Cristo de Nazaré. Escuta isto. Selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Nós vamos ver isso aqui. O que está acontecendo aqui agora? Então presta atenção. Olha, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou ler e no que eu vou te explicar, para você entender que coisa mais linda que é isso aqui. Nós estamos vivendo isso aqui nesse momento, tá bom? Nós estamos vivendo, vou até anotar aqui para não me perder, para eu poder repetir aqui. Vamos lá. O segundo propósito das 70 semanas foi pôr fim ao pecado. A palavra para pecado em hebraico é a palavra kata, que significa errar em branco. Que interessante, errar em branco. Paulo usa esta linguagem de palavras, tá? Em Romanos 3:23, vamos lá. Dizendo, eu anotei aqui, porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a imagem de que um arqueiro, que é a imagem de um arqueiro que intenta jogar as suas flechas num quadro em branco. Presta atenção sobre isso, olha, diz que é o pecado errar em branco. E agora o arqueiro tenta jogar as suas flechas para um quadro em branco. Neste caso, o em branco, é a glória de Deus, que é a sua natureza e caráter, como se expressa em sua palavra ou sua lei. Esta palavra também significa oferenda pelo pecado. Irmãos, o arqueiro, olha como está ligando. O arqueiro, o vice do Trump, o nome dele verdadeiro é arqueiro, tá? O nome dele verdadeiro é arqueiro. Presta atenção. Quem chegou depois, escuta o início da live para entender o que eu estou falando. Esta palavra também significa oferenda pelo pecado. Nós, Satanás, ele joga em nós o pecado. Nós nascemos com a constituição de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas ele vai manchando as nossas vestes com o pecado. Por isso ele atira suas flechas em branco. Olha, dado que esta palavra kata tem dois significados, a profecia de Daniel tem duplo cumprimento. Primeiro, necessita de 70 semanas para pôr fim ao pecado. Com a morte de Cristo na cruz, presta atenção. Então, a primeira coisa é isso, a morte de Cristo na cruz. Segundo lugar, necessitam 70 semanas para pôr fim às oferendas pelo pecado. Porque a grande oferenda, ou o grande sacrifício, foi o sacrifício de Cristo, uma vez para sempre. Entendeu? Então, o que as 70 semanas cumpre? Primeiramente, precisa delas para exterminar o pecado, através da morte de Jesus. Até então, eram feitos sacrifícios pelo pecado todo dia era sacrificado o cordeirinho de manhã e de manhã de tarde, para cobrir o pecado do povo, e não dava conta de cobrir. Mas Jesus vem e se oferece a si mesmo como sacrifício terminal, de uma vez para sempre. Vamos para Hebreus 11, 10, 11 a 14, vamos lá. Hebreus 10, 11 a 14. Irmãos, escuta isso até o fim, que é muito interessante. Muito interessante. Hebreus 11, Hebreus 10, desculpa, irmãos. Hebreus 10, 11 a 14. E assim, todo sacerdote aparece cada dia,
ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Aqueles sacrifícios não tiravam o pecado. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, à direita. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, com um só sacrifício, ele remiu os pecados da humanidade. Vemos que as 70 semanas apontam para a cruz, onde Cristo não só tratou com o pecado ao imputar-nos justiça, quer dizer, ele nos deu justiça, mas também todo o sistema de sacrifício terminou com esse sacrifício de Jesus, com a morte de Jesus. Deu para você entender até aí o porquê das 70 semanas? Então vamos lá, a terceira parte, fazer expiação pela iniquidade. Em Daniel 9:24, que nós acabamos de ler, a palavra hebreia traduzida como expiação é kafar. Presta atenção nesses detalhes. Kafar quer dizer expiar, cobrir. Em Gênesis 6,14, Deus disse a Noé para cobrir a arca, quer dizer, kafar, que é por dentro e por fora. Ele tinha que cobrir, revestir a arca por dentro e por fora. Quando se usa essa palavra para cobrir o pecado, significa expiação. Presta atenção. A expiação cobre o pecado para dar aparência legal de justiça. Escuta isso. A expiação que Jesus fez na cruz, ela cobre o pecado para dar aparência legal de justiça. Então você está coberto justamente porque você tem Jesus na tua vida, então você está coberto. Presta atenção. A expiação é uma solução temporal. Então nós estamos cobertos se fizermos a vontade de Deus. Estamos cobertos se buscarmos a Deus. Estamos cobertos se afirmarmos que Jesus veio em carne para desfazer as obras de Satanás. Mas a reconciliação é a solução definitiva. Entendeu? Então, hoje nós estamos cobertos, mas a reconciliação é a parte final de toda a situação. Aí sim, nós estaremos a salvo. Gabriel avisa que o tribunal divino havia decretado 70 semanas para fazer expiação pela iniquidade. Terminar a transgressão. A principal diferença é que a transgressão é um ato externo de rebelião. Marca isso, são detalhes, irmãos. O que é transgressão? É um pecado externo de rebelião. Presta atenção. Então Jesus veio e expiou a nossa iniquidade, terminar a transgressão. Então, a rebelião, a transgressão, ela é por fora. Ela é um ato externo. Rebelião, feitiçaria. Mas a iniquidade, presta atenção, é uma condição interna. Entendeu? Anota aí que eu vou até grifar aqui para ficar melhor para eu poder ver aqui direito. Transgressão é ato externo de rebelião. A iniquidade é uma condição interna. A iniquidade é uma condição interna do coração, onde surgem os atos pecaminosos. Jesus não disse para tomar cuidado com o nosso coração? Então marca isso, grifa isso, anota aí na tua Bíblia. O que é transgressão? O que é iniquidade? A transgressão ela vem por fora, a iniquidade ela está por dentro. Está no coração, onde se origina, onde começa o pecado. Em ambos casos, sem dúvida, a primeira obra de Cristo na cruz fez expiação, tanto pela transgressão como pela iniquidade. A cruz fez possível legalmente cobrir o pecado
e imputar-nos justiça, quer dizer, nos cobrir de justiça, pela fé. Que lindo isso, né? Sem dúvida, esta primeira obra de Cristo não eliminou o pecado, nem trouxe reconciliação. Quando ele morreu, ele nos cobriu para que nós tenhamos uma proteção, mas ele não eliminou total. Na verdade, o cumprimento da finalização da reconciliação se dará no final da segunda obra de Cristo, em sua segunda vinda. Entendeu, meu irmão? Aí você fala assim, mas irmã Ruth, como é que fica o povo que morreu? Jesus já voltou para eles. Shalom, Cleide. Mas como que Jesus já voltou para eles se eles vão ser arrebatados primeiro e depois somos nós? Não, mas quando você fecha os olhos aqui, você cessa o pecado. Quando você fecha os olhos aqui, a tua conta está encerrada. Graças a Deus, Cleide, estou bem, graças a Deus. Falta só um pouquinho, mas amanhã, se Deus quiser, já estou bem melhor. Então preste atenção, quando você fecha teus olhos aqui, você encerrou a tua conta. Jesus passa a régua e faz a tua pontuação. Entendeu? E você fica aguardando os santos de Deus que vão também ou encerrar fechando os olhos, ou aqueles que serão arrebatados, transformados o seu corpo num abrir e fechar de olhos. Tá entendendo? Tá dando para você entender? Gente, se eu não estiver conseguindo ser, como é que diz, precisa, vocês me avisem aí, tá? Que eu repito, tá? Porque isso aqui é muito importante a gente saber. Tudo isso foi profetizado nas cerimônias realizadas no dia da expiação. Está em Levítico 16, depois você lê lá. Ali, em Levítico 16, necessitava os cordeiros para completar a obra, representando a primeira e a segunda obra de Cristo. Aliás, nem é o cordeiro, é os bodes, né? Precisava para o Azazel, né? Que um era solto e o outro era mandado para o deserto, representando a primeira e a segunda obra de Cristo. Está em Levítico 16, 15 e 16. Eu não vou ler, mas depois vocês leiam, se vocês tiverem interesse. O primeiro proporciona a expiação, que cobra o pecado do povo. O segundo eliminava realmente o pecado. Esta obra é mencionada em Hebreus 10, 4. Vamos lá, para Hebreus 10, versículo 4, diz assim: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Entenderam? Então ali era uma representação daquilo que ia acontecer. Aquilo ali era uma representação. Eles estavam temporariamente perdoados. Temporariamente. A Daniel foi dito que as 70 semanas eram necessárias para fazer expiação pela iniquidade, apontando para a cruz. Interessante, né? Coisas aqui, irmãos, que eu, pelo menos, não tinha entendido dessa forma, não tinha visto dessa forma, e para mim abriu muito a minha mente. Não sei para vocês, mas eu estou trazendo aquilo que eu estou aprendendo, eu estou trazendo aqui para vocês. Agora, a justiça eterna, né? O povo está procurando justiça no trombeta, justiça no JB, né? Justiça em tudo quanto é lugar, menos a justiça em Deus. Eles estão procurando alguém que deu uma solução ao mundo, mas eles não pararam para clamar a Jesus de Nazaré, porque os reinos desse mundo em poucos dias passarão a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Passarão a ser do nosso Senhor Deus e do seu Cristo, né? Na verdade está escrito assim. Aqui, já temos visto como a justiça vem pela fé. Com Abraão, com aquele grande exemplo que está em Romanos 4:3, diz assim: porque o que diz a Escritura? E Abraão creu em Deus, e lhe foi contado, lhe foi imputado, lhe foi contabilizado por justiça. Abraão é o pai da fé. Irmãos, por isso nós precisamos ter em mente o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Por que Abraão agradou tanto a Deus? Porque ele era um homem de fé.
Portanto, é pela fé, disse Paulo, que estamos sob a justiça de Cristo. Temos fé nas promessas de Deus no novo pacto e não confiamos em nossa capacidade para cumprir os votos do antigo pacto. Vamos para Romanos 3, 25 e 26. Vamos lá? Romanos 3, 25 e 26. Diz assim: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Então aqui está dizendo, né? Como era o antigo pacto. Hoje, irmãos, o novo pacto, isso aí não vale mais nada. Não vale mais nada. Para Deus, como pacto, não. Como nação de Israel é outra história. Eu estou falando como pacto para nós, os gentios. Paulo nos diz que a crucificação de Cristo foi a demonstração da justiça de Deus, porque foi prometido e profetizado através das Escrituras. Deus nos mostra que cumpre suas promessas, seus votos do novo pacto, eles se mantêm, incluso os votos do antigo pacto, que mesmo que homens os rompam continuamente. O Senhor tem misericórdia. O significado de Daniel 9:24, trazer justiça eterna, se ilumina nos escritos de Paulo. A cruz expiou a transgressão, o pecado e a iniquidade do homem, e também a justiça eterna, que nos foi imputada pela fé em sua obra na cruz. Isso também se expressa em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, isso aqui é importante para nós, por quê? Porque nós estamos passando um momento aí que, se nós não estivermos firme na pisada do mestre, escuta o que eu estou te dizendo, firme naquilo que Jesus ordenou, firme no sacrifício da cruz, você vai ser enganado. Você vai ser enganado por toda a sorte de engano. E fechando o engano pelos pastores que estão totalmente enganados com tudo que está aí. Cuidado, meu irmão. Cuidado, toma cuidado. O Senhor manda dizer, toma cuidado. Abra teus olhos, fica com teus olhos abertos. Permanece. 3, espera só um pouquinho. Ah, desculpa. Peraí. Deixa eu ver aqui, deixa eu me achar. Realmente, eu li do 2, desculpa, eu li no 2. Perdão aí. Desculpa. É isso aqui mesmo, você tem razão. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Exatamente. O da circuncisão não fica fora, mas é isso aqui, eu errei. Eu li, eu sempre faço dessas, né? Sempre. Isso é normal da pessoinha aqui. Tá certíssimo. Muito obrigado. Quando verem alguma coisa assim, me fala, porque realmente eu acabo, meus olhos andam para tudo quanto é lado aqui, tá? Vou ler de novo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Obrigado, Simone. Agora vamos para a última parte. Aliás, penúltima parte. Essa é muito interessante, preste atenção. Daniel 9:24 continua em pauta, o que eu li no começo. Também diz que necessitariam 70 semanas para selar a visão e a profecia. Selar pode significar assegurar. Quando eu selo alguma coisa, eu estou fechando. Eu estou dando um jeito de ninguém pôr a mão ali. Certo? Presta atenção.
Selar pode significar assegurar, proteger algo em sentido de manter oculto. Se usa também em Daniel 12:9, né? Quando ele manda selar as profecias, que era para tempo futuro, né? Onde as palavras da profecia foram seladas até o fim dos tempos. Neste mesmo sentido, o livro de Apocalipse mostra o romper dos selos para dar a revelação e entendimento à profecia. Quer dizer, chegou o tempo agora. É o que está acontecendo. Está se revelando diante de nós as profecias. Cada dia se revela mais. Cada dia ela está ficando patente aos nossos olhos. Você olha a notícia, você olha a profecia. E você, de repente, você tá como que abrindo o selo. É só a pessoa interessada que pode abrir aquilo que está selado, exatamente. Então, o que acontece? Aqueles que são interessados leem a palavra de Deus, conferem com o que está acontecendo e começam a enxergar que o cumprimento da volta de Jesus está aí. Não tem para onde correr. Não existe para onde correr. Outro significado de selar é quando o rei devia firmar um documento. Normalmente o firmavam em cera com o anel de selar. Paulo aplica este significado ao Espírito Santo em Efésios. Isso aqui é muito importante, gente, é lindo isso daqui. Paulo aplica este significado ao Espírito Santo. Vamos para Efésios 1:13. Vamos lá, Efésios 1. Eu vou abrir certo, se Deus quiser. Gente, eu sou muito atrapalhada, viu? Eu atrapalho mesmo. Vai lá. Ó, Efésios 1, tá bem aqui, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Vou ler mais uma vez, que isso aqui é muito interessante. Então, olha aqui, outro significado de selar, né? É quando o rei devia firmar um documento. Ele firmava com um selo. E Paulo aplica este significado ao Espírito Santo. Vou ler de novo. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Incrível, incrível isso daqui. Neste sentido, o Espírito Santo era o selo do anel de selar de Deus, sob o documento escrito que nos promete uma herança. Olha que coisa mais linda. O Espírito Santo é o selo do anel de Deus. Ele selou, porque nesse documento está a nossa herança. Necessitávamos desta promessa, porque a herança completa se postergaria até o tempo do fim. Portanto, recebemos o Espírito Santo como uma prenda ou um presente. Neste caso, o Espírito Santo foi entregue como garantia de segurança ao povo de Deus. Deus despojou Adão. Olha isso que interessante, irmãos. Eu achei isso aqui impressionante. Olha, presta atenção. Deus despojou Adão da sua vestidura espiritual depois que pecou. Deus lhe deu vestiduras terrenas como substitutas. Quer dizer, ele confinou na terra até que a sua dívida fosse pecado, o seu pecado fosse pago. Olha que coisa mais linda, gente. Eu achei isso aqui tremendamente, eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou ler de novo. Olha aqui, Deus despojou Adão
da sua veste, da sua vestidura espiritual. Ele era vestido com vestes espirituais. Depois que ele peca, ele perde as vestes espirituais. Mas Deus lhe deu uma vestidura terrena, como substituta. Ele confinou a terra, nós vestidos assim, até que a sua dívida, a dívida fosse paga, o pecado fosse pago. Quando Jesus pagou essa dívida na cruz, a situação se inverteu. E Deus então ficou devendo aos homens suas vestiduras espirituais. Deus, sem dúvida, decidiu reter estas vestiduras no céu. Como disse Paulo em 2 Coríntios, olha isso aí, ó. Vamos lá, 2 Coríntios 5, 1 e 2. 2 Coríntios 5, 1 e 2. Diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Vocês escutaram? Que coisa mais linda, eu vou ler de novo. Vemos em Saul que o espírito saiu dele e foi para Davi, exatamente. Olha aqui, vou ler outra vez, ó. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, isso aqui, temos de Deus um edifício. Nós temos de Deus um edifício. Uma casa não feita por mãos, é eterna nos céus. Uma casa que não é feita por mãos, irmãos, e ela é eterna nos céus. E por isso também gememos, nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, habitação celestial, que é do céu. Eu não sei para vocês, mas para mim isso me fez assim, nossa, foi uma alegria na minha alma hoje. Deixando-nos com nossas vestiduras terrenais, nos quais gememos. Nós estamos vestidos com vestes terrenais e gemendo, né? Paulo logo diz no versículo 5, vamos para o versículo 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Lê de novo. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Olha aqui, que Deus nos deu o Espírito de presente. Foi a prenda que Deus nos deu, o Espírito. Ele é a garantia sobre a prenda. Nosso corpo de glória que agora estamos prestando a Deus. Nós hoje colocamos o nosso corpo para ser oferecido ao Senhor. Nós mortificamos o nosso corpo, nós nos anulamos para agradar a Deus, para depois receber, ao invés de estarmos com esse corpo corrompido, nós vamos receber o nosso revestimento de glória. Portanto, o Espírito Santo é a prenda ou presente da nossa herança. É o batismo do Espírito Santo, ele é o selo, ele é o documento em que está escrita esta promessa. Olha isso, ele é o batismo, ele é a nossa herança. O Espírito Santo é o selo no documento em que está escrito esta promessa. Então, quando entendemos o propósito de um selo, podemos ver como Daniel 24 aplica este término. Este selamento vai ser o resultado final do que Cristo ganhou na cruz. Meu irmão, deu para vocês entenderem? Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Eu vou dizer para vocês, isso aqui, olha, é a gratidão, é o presente de Deus para nós. O que num versículo tem? O que no versículo de Daniel 9, versículo 24, que contém dentro dele? E que eu nunca tinha observado nesses detalhes. Por isso que eu gosto de
sempre estar ouvindo irmãos, né? Eu gosto de ouvir, porque a gente não sabe tudo, a gente sabe pouquinha coisa, mas a gente aprende. Vamos agora para a última parte. E derramarei, exatamente, Joel 2:28, né? Diz que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É o presente que Deus nos deu no lugar ainda do corpo totalmente modificado. É a antessala, o Espírito Santo é a antessala da glorificação do nosso corpo, irmãos. Por isso você não pode desistir da caminhada. Por isso você não pode desistir nesses últimos momentos que nós estamos. Por isso você tem que ser fiel ao Senhor. Por isso você não olha para a direita nem para a esquerda. Tá todo mundo aí se corrompendo, você segue firme na palavra do Senhor. Tá tudo quanto é pastor aí lambendo o beiço, sabe? Desculpa falar assim, ou botando a língua para fora para esses políticos passarem em cima. Mas você tá firme na palavra, porque político nenhum vai dar resultado nesse mundo. Esse mundo já passou para as mãos de Jesus. Nós estamos numa fase de transição. O que nós precisamos agora é de estar firmes na pisada do Mestre, para nós herdarmos o reino com Cristo. Vamos ver a última parte. Ungido Santíssimo. É uma referência à habitação interior do templo onde a presença de Deus habitava. 2 Coríntios 3:18. Deixa eu ver aqui que a Simone colocou. Diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Que coisa linda, né? Vai se completando, que coisa maravilhosa. É isso aí, meus irmãos, é isso aí. Olha o que diz aqui, ó. Ungido lugar santíssimo é uma referência à habitação interior do templo, onde a presença de Deus habitava. A palavra em hebreu para ungir é mashak, que é a raiz de Messias, ungido. A revelação não se trata da habitação do templo, mas sim o Messias, Jesus Cristo. A arca do pacto, que foi ungida na consagração original, desculpa, gente, deixa eu aqui, estou confundindo aqui. A arca do pacto, que foi ungida na consagração original. Então, parece que Gabriel estava profetizando sobre a consagração e dedicação do novo templo feito de pedras vivas. Eu vou ler de novo para vocês entenderem certinho. A arca do pacto, que estava no Santo dos Santos, ela foi ungida na consagração original. Agora Gabriel está profetizando sobre a consagração e a dedicação do novo templo, feito de pedras vivas. Vamos ler em 1 Pedro 2:5. Vamos lá, 1 Pedro 2:5. Que fala sobre as pedras. Olha aqui, ó. 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio, shalom, Luciana, e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha isso, gente. Gabriel, ele profetizou a consagração e a dedicação do novo templo, feito de pedras vivas. Quem são essas pedras vivas? Somos nós, aqueles que confessam Jesus como seu Salvador. Vós também, nós, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais. Que jeito que eu ofereço? Sacrifícios espirituais. Eu consagro minha vida ao Senhor. Eu dedico o meu dia ao meu Senhor. Eu dedico as minhas vestes ao meu Senhor.
Eu só ando onde o meu Senhor fala que é para eu andar. Eu vivo como o meu Senhor fala que é para eu viver. Eu coloco a minha vida no altar. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tá entendendo, meu irmão? É isso. Isso é ser pedra viva. Você precisa ser pedra viva no altar. Olha aqui, ó. Para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A unção deste novo templo era, todavia, parte da preparação para o momento em que a glória de Deus encherá esse templo. Podemos ver a cruz como a unção de Cristo. O batismo era uma unção, já que se administrava desde acima mediante o derramamento. Isaías 32:15, vamos lá. Isaías 32:15. Deixa eu ver aqui. Até que se derrame sobre nós o Espírito do alto, lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Olha isso, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o batismo, irmãos, o batismo é a unção, é derramado do alto. Havia muitos batismos ou lavados. Está em Hebreus 6. Vamos lá. Hebreus 6. Hebreus 6, versículo 2. Gente, se eu errar aí, vocês me avisam, hein? Hebreus 6, versículo 2. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Tá vendo? Olha aqui, ó. E da doutrina dos batismos, e das imposições das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Eu vou ler o versículo anterior só para a gente pegar o contexto. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e das imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E aí fala também, Hebreus 9, 10, versículo 10. Diz assim, 9, versículo 10. Consistindo somente em manjares e bebidas e várias oblações e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Vou ler o seguinte: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Aqui diz, alguns batismos de sangue, alguns batismos de águas, alguns batismos de azeite, ou unção, né? Unção de azeite, e também o batismo de fogo. Todos eram representados descendendo dos céus sobre o que estava sendo batizado. Eu batizo com água, mas aquele que virá vos batizará com espírito e com fogo. Exatamente isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Prestem atenção. Então, a cruz de Cristo, o batismo é uma unção. A unção de Cristo foi feita na cruz. Que coisa mais linda, hein? E essa cruz verteu o sangue por nós, onde nós somos batizados no sangue do Cordeiro. Vamos ver Marcos 10, 38. Eu acho que é isso aí, né, pastor, que o senhor colocou. Deixa eu ver, Marcos 10, 38. Gente, eu sei que é um pouquinho às vezes ruim, mas isso aqui é tão interessante estudar. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que sou batizado? Olha isso, vou ler de novo. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo
cálice que Cristo bebe, e ser batizados com o batismo que eu sou batizado. Irmãos, nós não temos essa capacidade. Olha aqui, ó. Parece então, estava se referindo à sua unção, chamado ao batismo, e era uma referência específica à cruz, onde devia pagar o preço pelo pecado do mundo. Parece então que Gabriel estava revelando mais uma vez a unção do Messias, tanto como homem, como o lugar santíssimo. Foi uma referência velada ao chamado do Messias. A obra foi revelada, mas a forma que seria feita estava velada. Gabriel anuncia para Daniel que haveria a unção do Messias, mas a forma que seria não foi colocada. Estava no véu. Gabriel lhe teria revelado para que os homens, lá no futuro, lá os apóstolos, lá os sacerdotes, quando Jesus veio, eles sabiam o que estava acontecendo. Gabriel lhe teria revelado para que os homens pudessem entender facilmente. Então, os principais sacerdotes podiam ter atuado de maneira diferente. Mas Deus sempre oculta seus propósitos e cega os olhos dos homens, para que o plano divino se cumpra. A morte de Cristo na cruz foi sua unção, ou o seu chamado. Se pode dizer que foi ungido com sangue, nesse momento, a fim de preparar-se para a unção do Espírito que viria depois. Necessitou 70 semanas de ano para levar este propósito divino ao seu clímax, ao seu total cumprimento. Irmãos, eu não sei vocês, mas isso aqui para mim hoje foi uma bênção. E eu quero repetir o versículo que nós começamos. Num versículo só, quanta informação. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Num versículo pequeno, o que tem? Vamos lá para Gálatas 3, 27. Gálatas 3, se eu errar, me avise, hein? 27. Porque todos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Obrigado, Simone. É isso aí, gente. É completando. Olha isso, vou ler de novo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Irmãos, esse estudo que nós fizemos aqui, ele tem tudo a ver para nós permanecermos firmes mediante a tudo que já está vindo na nossa frente. Você já está vendo aí o quadro do como é que diz exatamente que virá agora na sua segunda vinda. O quadro apocalíptico da última tentativa de reter a terra na mão de Satanás já está pronto. Ele já está feito. Já está feito, está explícito. Não tem como correr, não tem como fugir. Aí você vai para mim assim, mas irmã Ruth, será que vai ser o trombeta? Não sei se vai ser o trombeta, mas ele faz parte da situação. Aquele tudo ali faz parte, todos eles fazem parte. Já está tudo pronto. Você precisa se apegar no Criador. Você precisa se apegar nesses versículos que nós passamos aqui agora. Você precisa entender a seriedade e a severidade do momento e você precisa cuidar da tua alma, da tua vida. Nós precisamos.
Não deixa, meu irmão, Satanás te enganar. Não deixa Satanás te enganar. Se você, meu irmão, se deixar enganar, a alma do Senhor não terá prazer na tua vida. Você precisa ficar firme com Jesus. Não tem para onde correr. Nós já somos quentes, nós não somos frios. O frio pode se esquentar, pode ficar quente, mas o quente não pode ficar frio, ele vai ficar morno e vai ser vomitado. Então eu te aconselho, se agarra nas vestes de Jesus. Se agarra no sacrifício da cruz, que foi avisado desde lá atrás, desde que o homem pecou, para que você possa herdar o reino de Deus que está vindo aí, não vai demorar muito tempo. Daqui para frente a coisa será rápida, não vai demorar. Os dias já estão sendo abreviados, já está sendo encurtado. E nós precisamos estar com essa palavra viva dentro da nossa mente. Nós precisamos estar selados com o Espírito Santo. Você precisa buscar batismo de fogo. Você precisa se refugiar na cruz de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo por esse dia, te louvando e bendizendo porque Tu és soberano, te louvando e bendizendo porque o Senhor é aquele que nos dá a força necessária para enfrentar. Te agradecendo, Pai, porque o Senhor é um Deus de poder, de maravilhas, o Senhor é um Deus que tudo pode. O Senhor é um Deus que nos dá a visão da águia, nos dá a visão que nós necessitamos para poder avançar em fé e graça. Senhor, eu peço nesse momento por nós, o povo que está ouvindo essa live, aqueles que ainda vão entrar, aqueles que vão ouvir nos outros dias. Senhor, que a Tua poderosa mão esteja sobre nós, que a Tua blindagem esteja sobre nós. Blinda-nos, Senhor, pelo Teu infinito poder. Blinda-nos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua justiça. Não nos abandona, Pai. Não nos abandona. Não nos deixa, eu te peço, no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por esses momentos. Te agradeço pela exposição desse estudo do irmão Steven Jones. Que o Senhor abençoe a ele. Que ele possa, Pai, escrever cada dia mais até a Tua volta para que possa iluminar as nossas mentes. Porque nós somos agraciados com aquilo que o Senhor deu para o Teu servo. E eu espero que os meus irmãos possam ter sido agraciados também com os ensinos que nós tivemos aqui hoje. Eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo pela Tua infinita bondade. Guarda-nos nessa noite, livra-nos do mal. Sê conosco, Pai. Não deixa que o mal sobrevenha sobre o Teu povo, mas segura-nos firme, debaixo da Tua potente mão. Te agradecemos por tudo e te louvamos, Senhor, no nome de Jesus de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Eu vou ler aqui o que a Simone colocou ali. Primeiro, Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Que coisa mais linda, né? Terminando com chave de ouro, né? Olha aqui, vou ler de novo. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Você tem Cristo em você? Ele é a esperança da glória. Fica firme com Jesus, meu irmão. Não se desespere com tudo que está acontecendo. Não fique aflito, porque este reino aqui já passou. Aqui não tem mais nada para nós. Agora nós estamos esperando a nossa glória. Nós estamos esperando a glória de Jesus. Fiquem na graça do Todo-Poderoso. Muito obrigado pelas orações. Eu estou, graças a Deus, me reabilitando, ficando bem, em nome de Jesus.
Exatamente, pastor, isso é mistério acontecer. Que o Senhor abençoe a todos, fiquem na graça do Pai, firmes até a volta de Jesus. Amém e amém.